Olá, seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E você chegou aqui novo no canal, não está seguindo ainda? Aproveita já, ativa o sininho para receber todos os conteúdos aqui. A gente tem conteúdo de qualidade toda semana, toda segunda-feira às 19 horas. Tem conteúdo de qualidade para você. E também, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa maravilhosa que faz parte da CIE Expansão SA, que é o Clube Feminino de Negócios das Protagonistas de Saia. Está precisando aí de uma força para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, trabalhar sua liderança, posicionamento, visibilidade e conexão, porque lá tem um time de mulheres incríveis que vai complementar aí o seu empreender. Quer saber mais? Aqui a gente vai trazer um QR Code. Já acessa esse QR Code, conheça mais e venha ser nossa sócia. E agora, oficialmente, a gente vai chamar a nossa convidada, a Fernanda Orsi. Fê, seja muito bem-vinda. A Fê, ela é advogada previdenciária, faz um trabalho aí divino, foi nossa advogada, né, nesse processo. Então, seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, nesse dia. Muito bom mesmo a gente poder compartilhar esse momento, essas informações que é tão importante para toda a sociedade, não é mesmo? Especialmente para quem empreende, de repente veio de uma CLT e está empreendendo, não sabe se está recolhendo direito, se tem algum gap nesse caminho. Conta aí, Fê, como que é esse trabalho que você faz? Exatamente, foi nesse ponto em que eu descobri a necessidade das empreendedoras. Quando eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, que eu não era dele também, sempre fui CLT, e quando eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, conhecendo essas mulheres maravilhosas, eu senti essa necessidade de poder passar essas informações, porque eu verifiquei que muitas nem sabiam que precisavam e que era uma obrigatoriedade a contribuição. Já ouvi até falar que assim, para que eu vou contribuir? Eu não quero me aposentar pelo INSS. "Não, mas você trabalha? Você tem sua renda?" "Sim, trabalho, tenho a minha renda." Então, ela não é uma contribuinte Não facultativa, ela é é. uma contribuinte obrigatória. Não é liberalidade, né? Você não pode Não. decidir, eu não quero, não quero. Não, é uma contribuição obrigatória. E não Sim. foi não foi uma, não foram 2, algumas. Isso me preocupou. Principalmente profissional liberal, eu acho que tem essa visão, né? Sim, também a contribuinte individual, aquela que ainda também não tem o Autônoma. CNPJ, É. ela Aham. acha que porque ela não tem o CNPJ, tá tudo bem, É. né. E não é bem assim, né. Principalmente se ela declara imposto de renda. Como é que tá lá o imposto de renda dela, né, ela tá fazendo a declaração certinha com o contador? Tá. Então, hoje em dia, as informações são cruzadas entre o INSS, a Receita, né. Então, precisa ter essa mentalidade, essa troca de mentalidade. Foi onde eu encontrei empreendedoras que estavam com essa mentalidade de não precisar contribuir, não estavam fazendo as contribuições, e também aquelas que estavam fazendo, mas não sabiam nem o que estavam fazendo. Não, tipo, me mandaram uma guia, eu sei lá, nem sei o que que é isso. Exatamente, principalmente nessa transição de carreira, né, aquela que vem do CLT que não tinha essa preocupação, era o empregador que fazia, né, Os os recolhimentos, recolhimentos, as contribuições. E aí ela passa para o empreendedorismo, e aí ela nem sabe qual que é o primeiro pensamento da empreendedora: "Eu quero redução de custo", Uhum. principalmente quem faz essa transição, né. Então ela chega com o contador dela, faz ali: "Olha, eu quero o mínimo de imposto possível", né, então o contador vai, faz talvez até um prolabore pelo mínimo, né, e Uhum. ela começa a recolher pelo mínimo. Só que ela tem uma contribuição passada grande, alta, ela veio do CLT com um salário bom e tudo mais. E aí o que que ela faz? Ela despenca a média dela de renda mensal inicial com essa atuação. É claro que ela pode fazer isso de forma estratégica por um tempo, mas ela não pode ficar durante muito tempo pagando pelo mínimo, né? Uhum. Se ela tem uma média contributiva alta. No Senão ela vai acabar passado, reduzindo muito o valor de De aposentadoria benefício, dela. né? acaba reduzindo muito. E não é só a aposentadoria, né, gente? O INSS tem outros benefícios, né? Como auxílio doença, salário maternidade. E alguns desses benefícios
se a empreendedora precisar, se assegurada, né? A gente pode falar de uma forma geral também, não só a empreendedora, mas o segurado de forma geral, né? Se ele precisa de um auxílio doença, por exemplo, o INSS vai fazer a média dos últimos 12 meses. Então, se ele está pagando por um salário mínimo, ele vai ter um salário mínimo. Né? Então é necessário que ele tenha essa visão para que faça as contribuições de forma estratégica, também sem onerar muito o caixa dele, né? Mas tem que bater as informações ali sempre de forma responsável, né? Junto com o contador, com a contabilidade, fazer tudo certinho, para que ele possa ter aí uma contribuição de forma estratégica, que não prejudique a sua média, né? E que não deixe ali o caixa dele de forma também muito onerosa. Mas tem que fazer da forma correta. E assim, ainda tem uma preocupação, né? Porque é um benefício importante num momento ali que você se acidenta, que você é a única. Normalmente, as pessoas que a gente atende são empreendedoras solo. A empresa depende exclusivamente dela. De repente, ela tem algum problema nas mãos, ela tem que trabalhar, né? Fazer alguma coisa ali manual. E o benefício, ele traz essa oportunidade dela se ausentar durante X tempo para se recuperar. Só que tem muitas empreendedoras que não têm noção disso. Não, inclusive já peguei casos bem tristes, assim, de empreendedora ali que, né, até contribuiu durante um tempo, parou de contribuir, perdeu a qualidade de segurada. Muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que é a qualidade de segurada do INSS. Então, assim, você pagou uma contribuição, você já é um segurado do INSS. Você tem direito a alguns benefícios, dependendo se ele tem carência ou não tem carência, né? A carência é o período em que você paga para ter direito a um benefício, isso é carência. Então, aí a qualidade de segurada. A qualidade de segurada é como eu sempre faço uma analogia com o seguro do carro, né? Você está pagando o seguro do seu carro, ele está segurado, né? Se você bater, ele está segurado pelo seguro. Se você para de pagar esse seguro e você bate o carro no dia seguinte, acabou, né? Você não Se tem. lascou. Só que o INSS, ele tem um chamado período de graça, onde a pessoa para de contribuir, mas permanece por um tempo ainda sendo segurado do INSS. Mas às vezes as pessoas não sabem qual é esse tempo. Esse tempo pode variar de um contribuinte para o outro. O tempo pode ser de 12 meses, 24 meses, até 36 meses. Depende de cada situação. E a pessoa, às vezes, fica lá um tempão sem contribuir, acaba perdendo a qualidade de segurado. Aí acontece uma eventualidade, uma situação em que a pessoa precisa de um afastamento, e aí fala assim, mas eu, né, paguei INSS tanto tempo, vou lá pedir o meu benefício. Já vi muitos casos e é muito triste. E às vezes também acontece de repente, a pessoa tá lá, ela não necessariamente você faz esse trabalho para quem é empreendedora, você pode fazer também para quem não é empreendedora, né? Ou você é exclusivamente com empreendedora. Então, tipo, eu tô lá há 20 anos e eu quero saber se eu já tenho possibilidade de me aposentar, você também faz esse trabalho? Também faço esse trabalho. Eu atuo hoje com todo tipo de segurado do INSS, né? As contribuintes individuais, as empresárias, ou quem é CLT também. Então, eu falo assim, planejamento previdenciário é para todo mundo. A partir dos 30, 40 anos, quem já, né, trabalhou bastante tempo e quer saber quanto tempo tem de contribuição, qual regra de transição vai se enquadrar, porque com a reforma da Previdência, houve aí a criação das regras de transição para quem já era afiliado. A regra geral hoje é pela aposentadoria por idade com 15 anos de tempo de contribuição. Mas antes não era assim, tinham outras regras, né? E é para que as pessoas não perdessem esse direito, então foram criadas regras de transição. Então a pessoa se aposenta um pouco mais cedo, não com aquele direito que ela tinha, porque mudou, mas também ela não perde tanto tempo. Então, tudo isso no planejamento previdenciário, a gente sabe qual é a melhor regra de transição para cada pessoa, né? Não é igual para todo mundo, né? Porque depende do tempo de contribuição que cada um tem, a forma como contribuiu. Então, o planejamento, ele serve para isso, para que a pessoa possa sair do escuro, né? Ter uma clareza de onde ela está e para onde ela vai. Eu costumo dizer até que é uma questão de autoconhecimento. Com certeza. E outra coisa que às vezes a gente pode ir lá no site, no Meu INSS,
E não necessariamente o que está constando lá é a sua situação, porque pode ter coisas que dá para você ajustar, né, Fê? Que dá para você acelerar, enfim, tem outras avaliações que você faz, né? Que eu acho que é legal trazer isso. Porque muita gente fala assim, mas eu já olhei lá no INSS, vou levar 10 anos para me aposentar. Mas, de repente, fazendo esse tipo de trabalho, né, essa consultoria contigo, consegue identificar ali que tem um outro caminho, que ou é mais rápido, ou é mais benéfico, né? Com certeza, porque o maior erro das pessoas é confiar no simulador do INSS. Nem sempre, pode ser que esteja certo sim, mas em algumas situações não está. Porque o robozinho, ele não vai analisar nas entrelinhas do CNIS. O CNIS é o documento, é o extrato de todas as contribuições do que a pessoa fez durante a vida dela para o INSS. Seja pelo CLT, seja por CNPJ, vai constar ali no CNIS, né? E o robozinho do INSS, ele não analisa essas entrelinhas, né? Porque, por exemplo, um vínculo ele pode estar em aberto, sem a data fim, e aí o INSS não computa todo o período desse vínculo, vai computar ali no máximo até a última contribuição. Porém, se essa última contribuição não condiz com a realidade do fim desse vínculo, esse CNIS está errado, vocês concordam? Aí tem que fazer a retificação. Vai ter que fazer a retificação desse CNIS para poder fechar esse vínculo da forma correta, né? E aí, qual o documento que a gente utiliza? Carteira de trabalho. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, não joguem documento de trabalho fora. Aquele termo de rescisão, que você acha que já passou 5 anos, 10 anos, aquela faxina do final do ano que o pessoal costuma fazer, jogar tudo fora. Sim. Gente, quando se trata de documento de trabalho, não se joga nada fora. Porque se você, por exemplo, perder uma carteira de trabalho física, você tem outros documentos que podem comprovar um vínculo, que podem comprovar um fechamento de vínculo, como, por exemplo, um termo de rescisão, um extrato de FGTS. Existem outros documentos que substituem, né? A carteira é a principal, claro, mas outros documentos podem ajudar aí nessa fase aí de fechamento, né? Então, às vezes a empresa não paga algumas contribuições e ficam lacunas no CNIS. E aí a gente, através da retificação, Olerites ajuda nesse momento também, que você consegue comprovar a remuneração, porque isso dá diferença na renda No mensal tempo. inicial e no tempo. Sem dúvida. Então, tem tudo isso, toda a parte do planejamento, eu costumo falar que ele é feito em 4 etapas, né? As 3 primeiras etapas é a análise do passado, onde a gente analisa desde o cadastro da pessoa, a base de dados do INSS, porque eu já peguei data de nascimento errada, já peguei nome da mãe errado. Por exemplo, a pessoa lá estava com a data de nascimento errada. Então, ela sabia que ela tinha 62 anos, mas ela ia lá no INSS, né? O INSS negava a aposentadoria dela. Aí ela ia de novo, porque ela falava assim. Mas que doideira, né? Como assim? Aí ela ia de novo. Até que ela me procurou. E nessa análise, então eu consegui verificar ali que ela estava com a data de nascimento errada na base de dados do INSS. E antigamente era tudo manual, não tinha, né, muita coisa E aí ela computadorizada. nunca ia descobrir isso se não tivesse feito uma análise bem ali específica, né? E é o tipo de análise que você vai, abre atendimento no INSS, você senta lá e o fiscal não olha, vai te empurrando com a barriga e tudo mais, e que um trabalho desse você antecipa ali e resolve o problema, Exatamente. E o que aconteceu? Atrasou bastante a aposentadoria dessa senhora. Só que aí o que aconteceu, né? A gente conseguiu depois, que regularizou tudo, porque ela teve que regularizar na Receita, foi um trabalho feito na Receita Federal, aí a Receita, né, arrumando bonitinho lá, passou para o INSS a informação correta, aí sim o INSS fez a retificação e concedeu a aposentadoria dela. Só que concedeu a aposentadoria dela com um atraso. Ela perdeu todo esse tempo aí, que foi ela pelo não consegue menos... reverter esse passado? E nós revertemos, mas a gente teve que entrar com uma ação judicial para cobrar todos esses atrasados, explicando que foi um erro do INSS da base de dados, e aí a gente conseguiu todos esses atrasados. Ela ficou feliz da vida, e eu também. Né? Até eu já tô feliz. Estrelinha, né? Tipo, a estrelinha. A gente já tá feliz também, porque é complicado, a gente vê tanta coisa errada que tem que fazer
justiça, né? E às vezes é uma Exatamente. bobeira que passa despercebido, porque você não vai olhar se o seu data de nascimento tá certa, né? Porque é tão E às vezes não óbvio. aparece para você, né? É, Porque é por trás, né? às vezes tá Dependendo Às vezes interno. tá ali, do então campo, né? exatamente. Então, é o que eu falo. Isso é planejamento previdenciário. Então, tem toda essa análise de passado, tem toda a análise do presente para saber exatamente quanto tempo a pessoa tem. E aí, a gente faz a análise do presente, fazendo essas retificações dentro do nosso programa, para que a gente consiga ter de forma fidedigna aquele tempo que a pessoa tem. Porque lá no Uhum. INSS, se tiver esse vínculo em aberto, ele não vai estar correto, né? Então, a Uhum. gente precisa corrigir isso dentro do nosso programa para poder chegar no tempo específico que a pessoa realmente tem. E Uhum. fazer as projeções futuras também, né? Porque no caso de uma contribuinte individual, de uma empresária, ela quer saber se ela pode melhorar o benefício dela. Então, a gente consegue fazer projeções fazendo simulações. E isso também pode ser feito anualmente, porque, né, todo ano o salário mínimo também muda. Então, a vida da pessoa muda, né? Uhum. A vida dela muda, a forma como ela trabalha muda, o salário dela Sim. muda. Então, o planejamento ele tem que ser feito anualmente. Essa parte do planejamento eu achei muito interessante. Vou trazer um O depoimento, case, né? Porque a é o gente passou case. pelo seu processo. Então, e aí, como a gente está na regra antiga, tem toda essa questão das transições. Aí, um é pelo tempo, outra é a idade, outro não sei o quê. E aí você olha aquilo, muitas vezes você fica na dúvida, né? Então, a Fê olhou, nossa, aí ela traz a história. Ó, por esse tipo aqui, você vai se aposentar em tantos anos, vai receber tantos, tem que contribuir ainda por mais tanto tempo, qual o valor, né? E aí você vai traçando um paralelo ali, eu acho que é até legal trazer isso, né? Porque o planejamento envolve também a pessoa olhar e falar assim, tá, eu preciso contribuir mais, olhando todos, o mais vantajoso aqui, eu ainda vou contribuir mais 5 anos, vou colocar tanto de dinheiro ainda para você saber quanto que você tem que desembolsar, né? Fazer um paralelo com o seu negócio também, né? Muitas vezes ali, como é que eu faço meu negócio gerar essa renda? E quando que eu estou me aposentando e o valor do benefício, né? Então, não é só um planejamento tipo, tá bom, daqui 10 anos me aposento, você engaveta e deixa lá, Não. né? É um planejamento prático para você já aplicar hoje e direcionando o caminho ali financeiro até, porque não é só previdenciário, no fim é financeiro, né, Fê? Exatamente, é o que eu falo, você sai da escuridão para você ter uma clareza de onde você está, para onde você vai, o quanto você vai investir, quando que você vai ter o retorno deste investimento, também é possível a gente saber através do planejamento, Uhum. e fazer justamente essa estratégia. Eu sempre falo assim, né, que eu tenho as minhas amiguinhas, as planejadoras financeiras, que eu sempre pego quem fez o planejamento comigo e encaminho para essas profissionais, porque ela vai ter na mão o que ela tem de média hoje, e ela vai falar assim, poxa, eu quero me aposentar com isso ou não, isso aqui não vai dar para eu me aposentar. Então, o que que eu vou fazer agora? Dá para melhorar? Complementar, né? Posso melhorar Aumento, né? esse benefício ou não. Vou Uhum. investir aqui mais no INSS ou não, dependendo do negócio, né? Então, eu pego isso daqui e agora eu posso planejar de uma outra forma, fazendo um complemento, um outro tipo de previdência, uma previdência privada ou um investimento, enfim. Então, é uma informação importantíssima porque Sim. ela te dá clareza de estratégia para futuro. Exato. No meu, por exemplo, tinha plano lá que dava 2 anos de diferença na aposentadoria. Então você fala, caramba, eu posso me aposentar. E aí é a análise, né? Eu posso me aposentar 2 anos antes, tá? Com benefício menor. Mas às vezes vale mais a pena, mesmo sendo menor, porque são 2 anos a menos que eu ainda tenho que contribuir mais, enfim. No meu caso, né? Cada um tem o seu caso. Por isso que é interessante esse tipo de trabalho, né? Porque aí você tem essa clareza aí e ainda ajusta o que tá faltando no INSS lá, né, gente? Porque Exatamente. É que muita gente tem um certo receio de que o INSS não vai aguentar. Sim. Eu ouço isso né, todos não é só os receio, dias. né? Na verdade, são as notícias que Sim, mas o que o que cenário acontece? econômico não tá muito Sim, bom. mas o que que acontece? As pessoas ficam descrentes e acabam, eu não vou nem olhar isso, né? Só que, poxa, eu, por exemplo, eu tenho quase 30 anos de contribuição. Sim. É que eu sou jovem. Não tanto, né? Sim. Mais ou menos Não, jovem. nem dá pra pensar em quebrar, porque a gente Não vai dá. perder toda essa grana Não lá e dá. a gente tem que ir pra rua, entendeu? né? Não dá para você, Mas, de repente, né, contribuindo pelo teto durante, sei lá, 20 anos pelo teto, chega agora e fala,
não vou nem olhar Deixa pra isso. lá. Não dá, né? Não, dá. tem Não dá que para olhar. jogar dinheiro fora, queimar dinheiro, né, Não gente? dá. E outra, se o cenário tá ficando, né, tenebroso, paciência, a gente faz o que tem que fazer agora e aí vamos ver o que acontece, porque senão também, né, aí é o que a gente fala de se planejar, porque senão a gente fica só com medo, não planeja, não faz nada, né, e aí depois o tempo passa, não continua, a vida continua e aí você perdeu aí de repente Todo esse- oportunidade de incrementar o seu benefício, É. oportunidade talvez de antecipar alguma coisa, então é importante, né, o planejamento. Sim, é importantíssimo. E eu ouço muitas pessoas falando exatamente isso. Para Não tenho que eu dúvida. vou investir no INSS se isso vai quebrar? Vai quebrar. Gente, se a gente está acreditando que o INSS vai quebrar, então a gente pega as nossas malinhas e vamos embora do país. É isso. Porque então a gente está acreditando que o país está quebrado, então vamos embora, né? Então, não. A gente tem que acreditar que sim. Tô Que... achando que esse episódio vai dar muito comentário. Tomara. Vai ter muito engajamento. O pessoal Vai ferver. É maravilhoso. Não, realmente Mas é um assunto importante. É polêmico. perigoso, né, também, de certa forma, mas independente das questões políticas e econômicas, a gente eu acho que acima de tudo a gente se proteger, né, também, né, dentro das nossas possibilidades, né. Sim, não tem muito como fugir, né? E a gente tem que ser estratégico também com as nossas finanças, porque na realidade é isso, né? Como que eu quero passar a minha velhice, né? Como que eu quero estar lá daqui, sei lá, a gente tem que contribuir uns 9, 10 anos ainda. Mas ainda não vou estar velha, não, mas eu Não, vou a estar gente vai estar aposentada. jovenzinha, a gente vai estar jovenzinha, Vou estar botocar. velha. Mas o que a gente. Aí a gente também consegue analisar o cenário e falar assim: só com isso não vai ser suficiente, eu preciso organizar outras fontes de receita. E aí, como você bem trouxe, né? Tem as planejadoras financeiras que também contribuem com esse trabalho, né? Então, o seu trabalho ele tem muito essa ligação com outros parceiros, né? Que pode complementar aí essa análise e essa visualização, né? Exatamente. Eu falo que assim, os meus parceiros-chave são as contadoras e as planejadoras financeiras, porque realmente é um trabalho que a gente faz em conjunto, complementa bastante, sim. É necessário. Ô, Fê, pegando um pouco o gancho de, enfim, né, tendências e mercados e cenário, nananã, tem um monte de gente que a gente vê falando, você tem hernia de disco? Entra amanhã que você tá aposentada. Você tem não sei o quê? Tá garantido, no né? Instagram agora. É muita, infelizmente, ainda tem muita desinformação. Claro, tem uma forma de você buscar esse tipo de benefício e tudo mais, né? Mas tem um caminho, não é tão assim. Você tem hernia de disco, amanhã você está aposentada, né? Você atua também nessa parte, né? Ajudando aí para quem tem algum problema nesse sentido. Sim, eu atuo em todos os benefícios previdenciários, tanto por incapacidade, as aposentadorias, todo tipo de benefício, salário, maternidade. E vem uma onda, né, de vídeos aí no TikTok, né? Os coleguinhas aí falando, se você tem hernia, você pode ganhar mais de 8 mil reais. Então, sim, verdade. Né? No teto. Eu No já vi teto. vários, assim, ó, é no teto. Amanhã, amanhã O e olhinho é da Sheila até pelo brilhou. Ela já começou. Nós fizemos, inclusive, o seu planejamento pensando também Olhando nessa isso parte, também, né? esse olhar também. O que acontece? Não é automático, né? Hoje, realmente, a hérnia de disco, a fibromialgia, são doenças que foram recepcionadas, né, como doenças que podem causar que a pessoa com deficiência, né? Ela pode ocasionar e ser caracterizada como uma pessoa PCD, né? A pessoa com deficiência. Porém, não é automático. O que acontece? Essa deficiência tem que causar limitação, essa deficiência, a pessoa não pode ter uma vida normal como uma pessoa que não tem. Então, ela vai ser enquadrada no PCD. Mas, para isso, ela tem que ter laudos médicos atualizados, né? E esse laudo tem que dizer desde quando é essa incapacidade, para que a gente possa definir a data do início da doença, a data do início da incapacidade, e aí sim essa pessoa vai passar por uma perícia no INSS, e é o INSS que vai apurar a incapacidade dela, o grau dessa incapacidade, e se ela é uma pessoa considerada como PCD.
São inúmeras perguntas, cada pergunta tem uma pontuação, ela vai chegar numa pontuação para que o INSS possa caracterizar essa pessoa como uma pessoa com deficiência. Então, não é automático, Não é gente. amanhã, não chego lá amanhã e passo na perícia e tudo bem? E já ganho 8 mil. Poxa vida. Mês que vem. Ô, delícia. Tem que, assim, pode até acontecer, se a pessoa tiver uma prova robusta, né, A de pessoa chega lá toda documentação. torta, não consegue nem andar, né? Às vezes, né? sim. Tem uma. Não, mas é que a forma como vendem é É. como se fosse de uma facilidade, de E não tão é, né? simples, e não é. E E se- também acho que não tem que ser, né? Nem pode. Porque né? tem que ser realmente É. um benefício que seja dado, né, de forma séria e tudo mais, né? Exatamente. Responsável, É né? importante também saber quem você procura para te assessorar nessas suas questões, né, Fê? Porque às vezes você pode pegar ali enfim, mercado é mercado para todos os nichos, né? Então, às vezes a pessoa também vai te assessorar mal, você vai ficar ali perdendo tempo, dinheiro. Então, se você passa por um atendimento que você faz análise, indica direitinho, né? Vai mais garantido também, né? Sim, é essencial uma análise técnica, né, com um profissional especializado na área, né? Com certeza faz toda a diferença, né? Ainda mais com essas mudanças todas, né? Nós tivemos uma alteração muito grande aí da aposentadoria por invalidez, que, né, antigamente a pessoa se aposentava com 100% da sua média de remuneração, hoje não é mais. Né? Então, houve uma grande queda aí. Então, a gente precisa analisar se essa pessoa, se vai ser melhor para ela se aposentar por invalidez ou se é melhor tentar uma caracterização aí de uma pessoa com deficiência, um enquadramento como uma pessoa com deficiência, né? Porque hoje a aposentadoria da pessoa com deficiência ela é melhor do que a aposentadoria por invalidez em termos de cálculo. Então, tem tudo isso, Ai, isso olha aí, tudo não sabia muda. disso também É. não. Por Então, e muda muito, né? Porque a muda. legislação brasileira muda todo Muda dia, muito, né? né? Hoje eu faço parte de uma comunidade previdenciária, né? Que chama, posso falar? Pode. Previdenciando na prática, né? Eu tenho as professoras maravilhosas, né? A doutora Michelle, a doutora Alexandra, e elas trazem essas informações para a gente diariamente. Então, a gente tem que fazer parte desse tipo de comunidade para que a gente Sim. possa estar atualizado o tempo todo, estudando o tempo todo, para que a gente possa entregar o melhor para o nosso cliente. De forma transparente, né? Muito importante isso. E a gente está caminhando para o final, você acredita? Mas já? Já? Já. Então, a gente Essa vai é a fazer... pergunta de $1 milhão. a pergunta Sheila faz. Eu vou fazer então. Vamos lá com essa pergunta. Que momento aí da sua vida, né? Toda essa sua trajetória, você sentiu que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista? Eu deixei de ser espectador e passei a ser protagonista da minha vida quando eu mudei a mentalidade, resolvi enfrentar os meus medos e as minhas limitações. E também com a ajuda das protagonistas. Adoro! Linda. As nossas sócias a gente adora, né? Porque foi muito importante. Ali no final do ano, achei me dar uma cutucadinha ali do que eu precisava fazer, sair da zona de conforto, né? E virar a chavinha. Precisa, né? A empreendedora, ela precisa virar essa chave aí para crescer, para avaliar outras oportunidades e seguir, né? A mudança de mentalidade, gente, é fundamental. Não tem jeito. Precisa. E quem vem de CLT acaba trazendo muitos vícios, né? Com Do certeza. estilo de trabalho, da divisão, enfim, tem gente para te ajudar ali de todas as formas. Isso, E empreendendo medo. é mais complicado. É tudo, né? Então, Mas é gostoso, né? é gostoso. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Verdade. Então, como que as pessoas te acham, Fê? @Fernanda Orsi Advogada. Lá tem os meus contatos também. Todas as redes ou Instagram, LinkedIn, como que é? O Instagram é o que eu mais utilizo para contato. Maravilha. E, gente, olha, aproveita, tem bastante conteúdo lá que você já fica sabendo, né? Tem bastante. Me chama, Fê. Então, Fê, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada, viu, querida? Prazer é meu, gente. Foi uma muito delícia. bom. Agradeço muito por essa oportunidade. É isso. E você aí em casa tá com desafio, não sabe se tá em tempo, se tem tempo, se não tem tempo para se aposentar, o seu benefício se vai ser bom, se não vai ser, já sabe, né? Consulta a Fê, que ela vai te dar aí todo o suporte nesse processo. Não tá seguindo ainda? Chegou até o final e não tá seguindo? Já segue o nosso canal, porque aqui tem sempre conteúdo de qualidade como esse aqui, que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Um beijo!